Bora lá, pessoal, falar sobre o fim da pandemia, né? Eu tenho alguns vídeos falando desse fim que está próximo, né? A gente às vezes assusta porque viu. Eu tenho um vídeo aqui falando, a China fez um lockdown regional, porque apareceu, não foram tantos casos, mas foi a estratégia dele ser bem agressivo quando aparecer um foco, né, de muitos casos, né? A Alemanha aumentou o número, bateu recorde de casos, né? Um país que está uma aceitação não tão boa da vacina, 30% mais ou menos estão dizendo que não vão vacinar, né? O ministro da Saúde lá falou, né? Quase um terço da população, né? Rússia, né? Recorde de mortes lá na Rússia, né? Alemanha, recorde de casos. Mortes também está aumentando bastante, mas especial recorde de casos. Isso está assustando muita gente, né? Mas tem que perceber o seguinte, né? É a primeira pandemia, né? Com esse mundo da internet que a gente tem informação instantânea. E isso assusta muita gente, porque naturalmente a gente vai ouvir. Aconteceu isso com a vacina, lembra? Foi assustador. Tem muito vídeo aqui, a vacina tem chip, vacina vai matar. E houve um processo de convencimento, todo mundo viu que fazia sentido, o mundo todo se vacinou, bilhões de pessoas já vacinadas, e o problema, essa dúvida que pairava, reduziu bastante. Ainda tem uma outra coisa que sai, tem os riscos que a gente sabe que tem, mas eles são muito pequenos frente ao benefício, né? No caso do fim da pandemia vai ser a mesma coisa. Cada país vai ter mais ou menos a sua lógica, né, de retirada de máscara, né? O Brasil ele tem regras sanitárias que são loco-regionais, então vão ter diferenças, né? Rio de Janeiro tirou a máscara na rua, São Paulo optou por não tirar a máscara na rua. Os dois liberaram estádios e shows possivelmente com lotação máxima, né? Então essas regrinhas elas vão acontecer diferenças. Mas o que eu digo para vocês é, nenhuma pandemia é para sempre. Toda pandemia vai ter início, vai ter meio e vai ter fim. E quando a gente pensa em pandemia de vias aéreas respiratórias, é vírus que a pessoa pega, né? Que ela é vacinada, como a gente aconteceu agora, né? Mesmo as pandemias pré-vacinação, né? Lá da gripe espanhola e tal, as pessoas pegavam e elas tinham imunidade, né? Ah, Júlio, mas por que não se faz isso hoje? Porque é melhor com a vacina. A pandemia da gripe espanhola, 5% da população, né, da época morreu. Você está falando de 50 milhões de pessoas morrendo na época, né? Hoje a gente tem aqui na pandemia 5 milhões, um pouquinho mais agora, numa população muito maior do que comparado lá de 1918, 1919. Mas o que aconteceu lá atrás, mesmo sem vacina, a pandemia teve início, meio e fim. Pandemia de vias respiratórias, normalmente é assim. As outras pandemias também foi muito parecido. A peste negra, parecia que o mundo ia se acabar, né? Talvez populacionalmente foi o maior impacto que teve lá atrás, né? E vocês percebem que o tempo vai passando, as pandemias elas acontecem, mas elas têm efeito menor, a gente tem um controle melhor e a gente tem um direcionamento melhor. É óbvio que na gripe espanhola não tinha fake news desse nível, né, de internet, essas mentiras espalhadas, mas existiam. Tem mil histórias. Se olhar ali no Wikipedia e tal, você vai ver, né? As pessoas confundiam muito com os aspectos religiosos, diziam que era por isso, por aquilo, né? Muitas pessoas não acreditavam, teve revolta por causa de máscara, então acontecia isso. Hoje o mundo, com todas as polêmicas, foi muito mais evoluído. Eu vejo muita gente falando, hoje está pior. Não está pior não, está 1000 vezes melhor do que era antes. Quando a gente diz que está 1000 vezes melhor que antes, não significa que não tem problema. Tem problema, só que provavelmente a gente discute, a gente argumenta, as redes sociais interviram, né? Contendo as mentiras, muitas vezes que podiam matar muita gente, prejudicar muita gente. É um mundo novo. Nesse mundo novo, a ação vai ser diferente, né? Mas, independente de tudo isso, que você acha que é muito, que é pouco, que você comente aqui, não, Júlio, foi pior. Independente disso, toda pandemia tem início, tem meio e tem fim. Em especial essas pandemias de vírus de vias aéreas respiratórias. E a gente está perto desse fim. Quando a gente diz perto desse fim, não significa que não vão ter casos, não vão ter booms, pode ter mutação, né? Mas a gente olha, o que a gente já passou e o caminho que a gente está agora não se compara. Ah, Júlio, mas Rússia bateu recorde de casos. Sim, a Rússia, um caso específico, não teve uma aceitação muito boa da população da vacina e está acontecendo um boom. A Alemanha, um terço da população não se vacinou. A China fez lockdown. A China fez lockdown porque eles estão sendo muito agressivos. Quando vê caso, já interdita aquele local e tal. É uma estratégia de saúde coletiva. O Brasil, excelente aceitação da vacina, Programa Nacional de Imunização. Teve muita mentira. Talvez o Brasil, em produção de mentira, tenha sido o maior do mundo, mas em acreditar na mentira não foi. Os Estados Unidos têm indicadores muito piores do que do Brasil quanto às pessoas acreditarem nas mentiras e não se vacinarem. A Europa também tem indicadores muito piores do que aqui no Brasil, né? Mas o Brasil é o segundo país mais conectado do mundo, tá o tempo todo na internet. O brasileiro fala muito, né? E comunica muito, e manda grupo de WhatsApp e tal. Então aconteceu mesmo esse boom. Mas no fim,
no dia a dia, o brasileiro foi lá e se vacinou. Até aquele, eu tenho muitos, e vocês também devem ter, pacientes e tal, que falavam isso e aquilo, tá lá vacinadinho e tal, chega reclamando, dizendo que não queria se vacinar, mas se vacinou, porque a tia, a avó, o parente e tal, a filha convenceu ele de vacinar. Então essa é a realidade do Brasil, né? E nesse cenário, talvez dos países que a gente tem, o Brasil esteja realmente o mais perto do fim, pela essa aceitação muito grande da vacinação. A gente ainda vai ouvir falar, a gente ainda vai ver morte, né? A gente vai aprender a conviver, vai fazer provavelmente parte do calendário da vacinação, mas num cenário muito melhor. Então, quem ficou desesperado, quem ficou com medo, quem perdeu muita gente, assim, respira fundo, não adianta ficar em pânico e tal e tal. Imagine que a história ensina a gente. A história ensina o quê? Que toda a pandemia de viróis respiratória ela tem início, meio e fim, e a gente está mais perto do fim do que nunca, né? A gente está chegando perto desse fim mesmo, com a vacinação em massa, aceitação, e aqui no Brasil, muito provavelmente vai ser líder mundial próximo agora quanto às 2 doses da vacina, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado. Qualquer coisa deixa aí no comentário as dúvidas, eu às vezes não consigo responder todos e tal, mas algumas pessoas me ajudam em selecionar algumas perguntas para eu fazer vídeo aqui, tá bom? Um abraço.